Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar para o 6º ano do Colégio Emaús, língua portuguesa. Lembre-se sempre de seguir todas as orientações. Se o professor enviar algo para ser lido, leia antes, escolha um lugar tranquilo para assistir sua videoaula e faça as atividades com base na videoaula, ok? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo. Neste capítulo, nós estamos estudando tudo sobre o pronome pessoal, tá? Todos os pronomes pessoais, nós estamos vendo detalhadamente como eles são usados dentro de um contexto, para evitar repetições no seu contexto, no seu texto, quando você for produzir um texto. E estamos vendo alguns detalhes, como nós já vimos a expressão agente, ok? Que é uma expressão mais informal. Nós vimos também os pronomes, quais são dos casos retos, quais são dos casos oblíquos. Vimos o tu e o você, qual que é a diferença, quando devemos usá-los, porque quando eu expliquei o tu e você, eu disse que poderíamos usar tanto um quanto o outro, que estavam corretos. Apenas temos que nos adequar ao verbo. Se eu uso tu, eu uso o verbo na segunda pessoa, e se eu uso você na terceira pessoa. Eu não posso fazer essa troca. Eu usar o tu e jogar o verbo para a terceira pessoa, ou usar o você e jogar o verbo para a segunda pessoa, né? Nós falamos também da primeira, da segunda e da terceira pessoa dos pronomes pessoais. Quem fala, com quem se fala, ou a pessoa ou a coisa de que se fala, tá? Hoje, nós vamos aprender um pouco sobre o uso formal, tá? Dos pronomes do caso oblíquo. Por que o uso formal? Porque no nosso dia a dia, na oralidade, nós costumamos o quê? A usar muita linguagem informal. O que é a linguagem informal? É como eu disse, é a linguagem que nós usamos no dia a dia. Por exemplo, vi ela na rua ontem, em vez de a vi na rua, ok? Que seria formal. Vou ajudar ele a fazer um bolo, em vez de vou ajudá-lo. Então, quando nós usamos, no caso, os primeiros exemplos que eu passei, vou ajudar ele a fazer um bolo, vi ela na rua, amo ela. O que eu estou fazendo com o uso dessas frases? Eu estou usando o quê? Uma linguagem informal, uma linguagem mais da oralidade, despreocupada, que nós não nos policiamos ao falar. E quando eu digo vou ajudá-lo, ontem eu a vi, quando eu faço uso desses pronomes pessoais, eu estou fazendo uso de uma linguagem mais formal. Mas, quando devemos usá-los? Como que eu sei a transformação desses pronomes, junto com os verbos, para usá-lo corretamente, para usar a minha frase na linguagem formal, para usar essas frases nos meus textos, que chega a ser obrigatório essa linguagem formal nos textos. Só se eu faço um texto ao qual não me pede tanta formalidade, como são os poemas, que nós já vimos, né? Alguns contos, algumas crônicas, nós usamos uma linguagem mais oral. Agora, texto científico, dissertativo, relatórios, cartas para autoridades, textos mais formais, eu não posso fazer o uso dessa linguagem cotidiana, dessa linguagem oral. Isso que nós temos que ficar atentos. Então, aqui, ele já inicia com uma atividade que eu vou deixar para vocês fazerem, bem tranquila, tá? Tem um texto, aqui tem um significado de uma palavra que tem aqui. Se for diferente, caso vocês nunca tenham visto essa palavra, leia sempre, tá? Para vocês entenderem o contexto. E dentro desse texto, olha o que me chama a atenção. Ele diz assim, obrigando-os e deixá-los. Em vez de obrigar a eles, né? Ou em vez de deixar eles, tá vendo? Obrigar eles é o quê? Linguagem formal. Deixar eles, linguagem formal. Quando ele fala obrigando, já é uma linguagem formal, né? Obrigando-os e obrigar eles, informal. Quando eu digo deixá-los, eu estou usando linguagem formal. E quando eu digo deixar eles, linguagem informal, tá? Então, vamos ver aqui como que eu faço o uso desses pronomes, ok? Como que eu uso no dia a dia esses pronomes? Como que eu devo transformá-los para não usar a linguagem formal, caso eu não queira, tá? Observe os pronomes destacados, os e las, que estão neste texto aqui, ó, tá? E responda seu caderno. A que termos do texto se referem? Isso vocês vão responder no caderno. Leia com o professor as informações a seguir sobre outros usos dos pronomes pessoais. Então, aqui ele vai me ensinar
Como eu devo usar esses pronomes? Algumas formas de utilizar os pronomes pessoais são mais comuns na linguagem formal, ao passo que outras são mais utilizadas na linguagem informal, coloquial. Tá? Linguagem formal é a mesma coisa de linguagem padrão, tá? Caso vocês tenham visto uma leitura e lá esteja falando assim, linguagem padrão, é essa linguagem formal. É essa linguagem aqui, ó, que nós vamos aprender agora, ok? É uma linguagem que nós aprendemos geralmente nas gramáticas mesmo, tá? Através das gramáticas mesmo. E a linguagem formal, por que ele coloca coloquial? Porque tanto faz eu falar informal quanto eu falar coloquial. É a mesma coisa, ok? Então, linguagem informal é a coloquial. É a linguagem que eu já disse, despreocupada, que nós falamos no dia a dia, que tem a marca da oralidade, como as gírias, não é verdade? É uma linguagem formal, é um exemplo de linguagem formal. Quando nós não usamos os pronomes corretamente, não fazemos as concordâncias verbais e nominais corretamente, nós estamos fazendo uso dessa linguagem formal, ok? Podemos fazê-lo no dia a dia? Sim, desde que o outro me entenda, desde que eu não faça o uso nas minhas produções de texto, a não ser que sejam pedidas, ou que seja um texto menos formal, né? Aí eu posso fazer, não que você vai escrever um texto só com gírias, isso não existe, não é verdade? Então, no nosso dia a dia, às vezes encontramos pessoas que usam uma linguagem mais formal e às vezes conversamos com pessoas que fazem o uso de uma linguagem mais informal, tá? Não devemos corrigir ninguém, ok? Por quê? Porque é antiético você ficar corrigindo a pessoa, mesmo você sabendo as regras. A professora corrige na sala, por exemplo, o aluno. Claro, por quê? Porque dentro de sala eu estou explicando, então eu vou corrigir para vocês aprenderem a falar da linguagem formal também, uma linguagem formal. Por exemplo, quando vocês dizem assim, hoje eu não trouxe meu caderno. Aí o que eu falo? Não é trouxe, hoje eu não trouxe o meu caderno. Por que eu corrijo? Porque dentro de sala eu estou fazendo papel de professora de língua portuguesa, não é verdade? Fora de sala, eu vou corrigir vocês? Não, porque fora de sala eu já não tenho mais essa autoridade de fazer essas correções. Aí é até constrangedor, dependendo da situação. Então, vamos ver alguns exemplos para entender melhor sobre essa linguagem coloquial e essa linguagem formal. Ou sobre essa linguagem formal e essa linguagem padrão, tá? Observe, eles vão deixar os pinguins expostos. Então, para dentro do meu contexto, para eu não repetir muito o meu substantivo aqui, ou o meu sujeito, eu posso fazer o uso de alguns pronomes, não é verdade? Para não ficar repetitivo. Se eu for falar dos pinguins, imagina ficar o tempo todo os pinguins isso, os pinguins ali, fica errado. Então, eu posso fazer a substituição pelos meus pronomes pessoais, tá? Então, quando eu digo assim, eles vão deixar os pinguins expostos, eles vão deixar eles expostos. De qual forma eu posso substituir esse eles aqui? Então, o uso de pronome na linguagem coloquial mais formal será eles vão deixá-los expostos. Uso do pronome na linguagem mais formal. Ou seja, quando eu digo eles vão deixar eles expostos, além de ter repetido, tá vendo? Mesmo que eu coloque aqui, os pinguins vão ficar eles expostos, você vê? Não tem sentido. Então, quando eu digo eles e eles novamente, além de estar repetindo o meu pronome, tá vendo? Ele, meu pronome pessoal ele, eu estou fazendo uso de uma linguagem informal. Então, como que eu faço para substituir de uma maneira que eu não repito novamente o meu pronome e que minha linguagem fique formal? Eu tenho que usar o lo, ou lá, ou los, ou las, depende da minha frase. Vamos analisar a frase. Eles, vão. Agora eu tenho um verbo aqui, deixar no infinitivo. O que são os verbos no infinitivo? Os terminados em AR, ER, IR e OR, ok? Então, os verbos terminados em R, né, estão na sua formação no infinitivo, AR, ER, ER, como pular, escrever, brincar, dormir, pôr, colocar, tá vendo? Tudo isso são verbos na terminação no infinitivo. Então, prestem bem atenção. Quando eu tenho verbos no infinitivo, como deixar, em vez de repetir eles, eu vou substituir pelo lo,
pelo lá, ou pelo los, ou pelo las. O que vai depender? Vai depender do que eu tenho em seguida. Então, aqui eu tenho expostos, eu tenho uma palavra no masculino e no plural, tá vendo? E aqui eu tenho eles vão. Então, eu vou, como que eu substituo? Não é eles, eles vão deixá-los expostos, tá? Então, aqui eu fiz o uso no plural porque a minha frase aqui em cima, ó, eles vão, está no plural. Então, continua para ter sentido formal, para ter sentido a minha frase. Imagina se eu falar, eles vão deixá-lo expostos. Não, não é eles, então eles vão deixá-los expostos, ok? Então, verbos no infinitivo, eu substituo pelo lo e pelo lá e pelas suas derivações no plural, los e las. Não conhecia as irmãs Klink. Não conhecia elas. O uso da linguagem formal. Como ficaria na linguagem formal? Não as conhecia, tá? O uso do pronome na linguagem mais formal, ok? Então, vamos ver o que mudou aqui. Não conhecia elas. Eu tenho tudo normal, não tenho verbo no infinitivo. Por isso que aqui eu não coloco não conhecia las, tá vendo? Então, eu substituo pelo meu pronome, aqui ó, meu pronome oblíquo, do caso oblíquo lá, o a. Só que como está no plural, com elas, eu vou substituir, que significa as irmãs, eu vou substituir no plural também. As, não as conhecia. Não vi ela ontem, não as vi ontem, ok? Os pronomes pessoais do caso oblíquo também indicam pessoas do discurso e podem ser usadas para eliminar repetições excessivas em textos. Observe. Luana devolveu o livro das irmãs Klink ontem. Só depois percebi que o livro estava um pouco rasgado. Achei melhor encapar o livro e guardar o livro, pois é um livro de que gostei muito. Nossa, difícil esse texto, hein? Porque olha o tanto de repetição de livro. Quando vocês estavam lá no primeiro ano, que vocês começaram a produzir textos, vocês produziam dessa forma. A casa é amarela. A casa está limpa. A casa é bonita. Não é verdade? Nós iniciamos aprendendo dessa forma, só que vocês estão no 6º ano. Será que isso é normal? É correto hoje em dia? Claro que não. Não é verdade, turma? Olha só, eu não tenho necessidade de repetir tanto livro ali no meu contexto. Eu posso substituí-lo perfeitamente pelos meus pronomes. Quando eu faço essa substituição, eu estou fazendo o uso de uma linguagem formal, estou deixando o meu texto coerente, estou usando os conectivos, né, que dá a minha coesão adequadamente. Então, vamos ver como que fica. Com o emprego de pronomes, essa frase pode ficar assim. Luana devolveu o livro. Primeiro eu vou falar do livro, não tem problema nenhum, porque é a primeira vez que eu falo nele. Luana devolveu o livro das irmãs Klink ontem. Só depois percebi que ele, aqui ó, ele, que está se referindo ao livro, estava um pouco rasgado. Achei melhor encapá-lo e guardá-lo, pois é um livro de que gostei muito. Então, aqui ó, encapar não é um verbo que está no infinitivo? Então, eu posso fazer isso aqui, ó, encapá-lo. Guardar não é um verbo que está no infinitivo? Então, eu posso fazer isso aqui, ó, guardá-lo, tá? Verbos no infinitivo, lo e lá. Está no singular porque a minha frase está no singular. Eu estou me referindo a algo que esteja no singular, tá? Que está no singular. Então, singular, lo e lá, lo e lo, não los. E por último, repetir de novo. Fez algum mal eu repetir isso aqui? Não. Olha onde está meu livro lá em cima. E aqui eu tenho um pronome, um artigo 1, e aqui o artigo o, tá vendo? O livro, um livro. Então, isso aqui, ele está falando de um livro que ela gostou muito, que podia ser até o outro, né? E aqui ela está falando do livro específico ao qual Luana devolveu, ok? Então, analise bem esses dois contextos, caso tenha dúvida, para você entendê-lo corretamente. Embora eu já tenha feito a explicação, se ainda houver dúvida, leia novamente e ouça novamente a minha explicação, tá bom? Repare que esses pronomes são alterados quando empregados com as formas verbais. Em encapá-lo e guardá-lo é o pronome pessoal o, que ao se juntar a uma forma verbal terminada em R, no infinitivo, encapar e guardar, ganha a letra L, para que haja adequação sonora, ok? Encapar o livro
encapar ele uso informal. Encapá-lo. Encapar mais ó. Encapá-lo. Vender as laranjas, vender elas, informal. Formal, vendê-las. Então, o que você vai prestar sempre atenção? Se o que você vai substituir está no feminino, é lá. Se está no plural, é las, né? Se estiver no masculino, é lo. Se estiver no singular continua lo, tá? Se fosse no plural, los, ok? Isso ocorre sempre que a forma verbal for terminada em R, S ou Z. Então, vamos ver. Guardar o livro, guardá-lo. Guardamos o livro, guardamo-lo. Esse registro está se tornando incomum, mas ainda, na linguagem formal, pode ser usado e é correto, ok? Por que se torna menos usual? É porque as pessoas vão deixando de usar certas frases, certos conteúdos, certas regras gramaticais, e o que acontece? Acaba acontecendo o desuso dessas frases, o desuso dessas regras. Com o tempo, talvez, não posso dar certeza, a gramática talvez até extingue isso, ou seja, elimina, tá? Com o tempo isso acontece, isso pode acontecer. Traz o livro, trá-lo. Esse registro tem ocorrido cada vez menos, frequência no português do Brasil, tá? É como eu disse, pode acontecer, se acontecer está correto, porque eu substituo o lo pelo R, nas formas infinitivas dos verbos, S ou Z, né? Nas palavras com S ou com Z. Porém, com S e com Z, está se tornando cada vez menos comum, ou seja, está se tornando incomum, ok? Agora observe essa outra ocorrência. Luana e Carolina perceberam que o livro das irmãs Klink estava um pouco rasgado. Encaparam o livro e guardaram o livro, pois é um livro que gostaram muito. Neste caso, eu tenho verbos aqui, ó, terminado em M. Comprar, encaparam o livro. E guardaram o livro, terminado em M, não mais em R. Em linguagem mais formal, em que se evitam as repetições, essa frase poderia ficar assim. Luana e Carolina perceberam que o livro das irmãs Klink estava um pouco rasgado e encaparam-no e guardaram-no, pois é um livro de que gostaram muito. Então, nesse exemplo, o no é o pronome pessoal, o, que, ao se juntar com o verbo encapar no plural, com a terminação M, ganha o N, tá? Então, veja, Luana e Carolina leram a história sobre a viagem das irmãs Klink. Leram ela, informal. Formal, leram-na. Encaparam o livro, encaparam-no. Formal, encaparam ele, informal. Encaparam os livros, plural. Então, encaparam-nos. Ok? Então, vamos lá. O que a professora quis dizer até agora? Eu posso fazer a substituição do lo e do lá quando eu tenho o quê? Palavras com essas terminações, verbos com R, no infinitivo, palavras com S e com Z. Ou também verbo, tá? Com S e com Z. O que acontece? Esse S e Z estão ficando menos usuais, tá? Estão se tornando incomum. Mas, numa linguagem formal, é correto usar, não é errado. Não extinguiu ainda na língua portuguesa, não saiu ainda da língua portuguesa, ok? Agora, o mais usual é quando o verbo é terminado em R, no infinitivo. Eu substituo pelo lo, lá e suas formas no plural. Quando eu tenho verbos terminados com M, eu vou fazer a substituição diferente. Eu vou substituir pelo no e pelo na. Ou nos e nas. Vai depender do que, aqui ó, do que eu estou substituindo. Os livros, nos, encaparam nos. O livro, encaparam no. Ok? E aqui eu também falei do as. Não conhecia elas, não as conhecia. Não é não conhecia las. Não tem sentido, ok? Porque aqui ó, o meu verbo conhecia não está terminado em R, nem S, né? E nem Z, ok? Então eu faço essa substituição aqui pelo pronome oblíquo ou a, ou os, ou as. Vai depender do que vai trazer para mim a minha frase. Qual palavra vai ter na frase, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. E essa aqui conversa com os colegas sobre esses usos, pode fazer você mesmo sozinho. Como vocês fariam essas frases? Por exemplo, em uma conversa com amigos. Então, eu já tenho uma dica aí, porque aí já está falando quando é formal, quando é informal, ok?
Vou deixar as atividades da página 160 e também tem atividade aqui, ó, na página 158, sobre esses pronomes que nós aprendemos hoje, as substituições, né, pelo lá e no e na, ou a e o. Lembre-se das regras, né, e vai depender também do que eu estou substituindo, ok? Exercícios, então, vai ser das páginas 58, 158 e 160, bom? Bom, eu termino por aqui a aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.